Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset Bíblico. Quero agradecer a você por você estar investindo o seu tempo para nos ouvir, investindo o seu tempo para aprender um pouco mais da palavra e não apenas isso, mas de ter aquele insight através de um mindset que pode mudar a tua vida. Bem, quero já te pedir um favor, divulga o nosso podcast, divulgue para suas famílias, para os seus parentes, aqueles amigos que você sabe que precisa ouvir. Printa a tela do nosso podcast no aplicativo de stream de áudio que você esteja ouvindo e manda lá nas suas redes sociais, no story do Instagram, no seu Facebook, Twitter, grupo de WhatsApp, né? Temos também um canal no Telegram, um canal exclusivo, amém? No Telegram. Procure lá no aplicativo do Telegram por Mindset Bíblico. Conteúdo exclusivo toda semana, só para quem está inscrito lá. Amém? Então, participe. Ok? O tema desse episódio, meu irmão, é para mudar a sua vida. Amém? Está em Provérbios. A gente tem estudado bastante Provérbios aqui, né? Dos 10 episódios que nós temos, acredito que quase a metade a gente falou de Provérbios. Se não foi o texto principal, foi o texto secundário, foi algum texto secundário, algum comentário secundário, mas hoje a gente vai usar como texto principal. Está lá em Provérbios capítulo 13, no versículo 20, que diz o seguinte. Vou ler aqui duas traduções, porque eu estou com duas bíblias aqui e as duas têm uma tradução tanto quanto diferente das tradicionais. Uma é a NVT, a nova versão internacional, e a outra é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Na NVT, nova versão transformadora, diz o seguinte: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Essa é a tradução NVT, nova versão transformadora, ok? Diz, olha, quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências, ok? Agora, na versão NTLH, a versão NTLH está diferente, um pouco mais clara ainda. Diz assim, ó, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ela define, ela não fala de consequência apenas, ela diz que o negócio vai dar ruim mesmo, né? Você pode ver isso. Diz, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Essa é a versão NTLH, ok? Queridos, é muito claro o que Salomão fala aqui. O capítulo 13, no versículo 20 especificamente, diz o seguinte, que as suas companhias vai determinar o que você vai se transformar. É isso que Salomão está falando. Salomão está dizendo que você será as pessoas com quem você se relaciona. Note que ele fala anda. O que significa andar? É estar perto. Né? É estar perto. É caminhar junto. Andar, a gente está falando de relacionamento próximo. Não vou falar íntimo, mas porque intimidade envolve um pouco mais do que apenas andar. Mas envolve network, envolve vida social, envolve estar perto, parentesco, sabe? Então é bom que a gente entenda em que grau que isso pode nos influenciar, porque a lição que a gente vai aprender hoje é extraordinária. O que o Salomão vai nos ensinar hoje, o mindset de hoje, sabe? A configuração mental, que é isso que significa mindset, que a Bíblia vai nos trazer hoje, pode mudar a tua vida para sempre. Para sempre, ok? Você nota uma coisa, Jesus, quando ele escolheu seus 12 discípulos, note que ele não operou milagres diretamente na vida de nenhum deles, diretamente não, através deles sim, através de alguns sim, na vida deles, Jesus operando na vida deles, não houve. Você pode pesquisar, não houve. Por que não houve? Vou te explicar por quê. Porque o projeto de Cristo com eles não era fazer deles alguém feliz porque viveu um milagre, mas imprimir o seu próprio caráter na vida deles.
Jesus sabia desse segredo que Salomão ensinou centenas de anos atrás. Por quê? Porque note que Jesus andava com eles, Jesus comia com eles, Jesus dormia no mesmo ambiente que eles, Jesus passou por dificuldades com eles, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou com eles. Por quê? Porque Jesus tinha um projeto. Qual era o projeto? Quem anda com sábio será sábio. É tanto que eu quero que você preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que quando Jesus foi arrebatado, quando Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus, a Bíblia diz que os discípulos ficaram em um determinado lugar. A Bíblia diz que ficaram em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E depois que o Espírito Santo desce, eles começam a fazer a grande obra, o ID, cumprir o ID, ok? Só que a Bíblia vai relatar que em um certo momento eles foram chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Então, eu chamo a sua atenção para esse mindset, esse insight aqui, tá? Note que a sociedade começou a enxergá-los como pequenos cristos. Estou traduzindo a palavra cristãos, ok? Por quê? É aqueles que andaram com Cristo e se tornaram pequenos cristos, né? Aqueles que caminharam com Cristo e se tornaram pequenos cristos. Isso é extraordinário. Por quê? É o poder da influência. Nós podemos até não concordar. Preste atenção nisso. Né? Olha, pastor, mas olha, isso é muito relativo, porque eu sou amigo. Meu irmão, preste bem atenção. A gente vai entrar aqui profundo nisso daqui, mas preste atenção numa coisa. Por mais que você acredite que não é influenciado, você é. Salomão está dizendo isso. E detalhe, Salomão está sendo bem categórico. Salomão está dizendo assim, olha, se você andar com sábio, será sábio. Mas se você andar com tolo, o que seria um tolo aqui? Né? Vamos definir tolo, tá? Tolo não é apenas quem tem um vício, tá? Tolo não é apenas quem não tem perspectiva de vida. Eu preciso chamar a sua atenção para a questão aqui do tolo no seguinte sentido. Tolo muitas vezes é uma pessoa inteligente, mas que recusa-se a ser humilde, que recusa-se a ouvir conselhos, que recusa-se a entender que o conhecimento é o bem mais valioso da terra. Ok? Então, essa pessoa é uma pessoa tola. Então, o tolo não vai se dar bem. Provérbios, em todos os capítulos, pelo menos uma vez ou uma alusão indireta faz nesse sentido. Se você ler, né, eu tenho o costume de ler Provérbios, já fiz alguns devocionais sobre o livro de Provérbios, e é incrível como ele fala do tolo. Ele cita o tolo ou indiretamente aquele que é negligente, aquele que negligencia alguma coisa. Então, é necessário que a gente venha entender esse segredo, né? A pergunta você deve estar se pensando, né? Agora pronto. Eu tenho que abandonar todos os meus amigos porque meus amigos é tolo. Não é isso que eu estou falando. Até porque nós entendemos que quando você quer crescer, preste bem atenção nisso. Quando você quer crescer, você geralmente procura ajuda de pessoas que já chegou onde você quer chegar. Isso por si só já é uma lição para que eu e você venhamos entender que as nossas companhias, de alguma maneira, nos influencia. Então, a influência que é o fator-chave aqui. É a influência, entenda, não é a companhia, não é a amizade, não é a convivência, não é o relacionamento, né, contínuo, mas sim o que a influência faz na nossa vida, ok? Então, é muito interessante a gente parar para pensar nisso, né? Eu acabei de dar o exemplo aqui dos cristãos, né, quando foram chamados de cristão a primeira vez, e o que a palavra significava. Por quê? Foi o que Jesus fez. Jesus imprimiu, Jesus através da influência, imprimiu neles o caráter, sabe? O caráter de Cristo. Imprimiu neles a força, né? E quando eu digo força, não me refiro à força de lutar, mas à força de persistir, de insistir com as almas,
com as vidas, sabe? Na oração. Amém? Então é necessário que a gente venha entender esse segredo. Porém, para não ficar nas minhas palavras, eu quero citar aqui para vocês, teve 2 homens que gastou tempo, né, estudando sobre isso. Né? O nome de um é Nicholas Christakis, tá? Ele é professor da universidade, da Universidade de Harvard e de Yale. E ele trabalhava com paciente com doenças terminais, ou seja, aquela doença que não tem mais jeito, né? E aí, normalmente, nos Estados Unidos, se eles não estão trabalhando e desenvolvendo uma cura, que na verdade é o que os cientistas dos Estados Unidos fazem, eles estão tentando fazer pesquisa para entender origem, objetivo, capacidade de morte, de matar, e etc, etc. Tudo que eles puderem descobrir é útil. E ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele chegou à seguinte conclusão. Preste bem atenção nisso. Ele entendeu que até o 3º nível de amizade de um ser humano, ele pode ser influenciado por essa pessoa, né? E para isso ele usou a doença como exemplo. Então imagine, ele deu até um exemplo aqui. Ele deu o seguinte, ó. Eu tenho um amigo que se chama Gustavo. O Gustavo tem um amigo que se chama Rodrigo. E o Rodrigo, por sua vez, tem um amigo chamado Ivan. Então ele diz, então, o amigo do meu amigo Gustavo é Ivan. Então ele quis dizer o quê? Se o Ivan ficar doente, ele vai se relacionar com o Rodrigo, que vai se relacionar com o Gustavo, que vai se relacionar comigo. Então, ou seja, quando o Gustavo doente se aproximar de mim, eu ficarei doente. E aí ele foi além, o Dr. Nicholas, ele foi além e ele descobriu que isso também acontece com emoções. Preste atenção, meu irmão, isso aqui é uma pesquisa feita por médicos cientistas, ok? Eu não estou mais falando de Provérbios capítulo 13, versículo 20. Eu não estou mais falando do sistema de discipulado de Jesus com os seus discípulos, tá? Eu não estou falando mais disso, eu estou falando de uma pesquisa dos nossos dias, ok? Então, o que significa? Para resumir para você, seria basicamente isso. O amigo do meu amigo me influencia numa certa porcentagem. Então, é necessário que eu entenda que não dá para fugir. A psicologia diz, a medicina diz, a ciência diz, a Bíblia diz, e Jesus não disse, mas deixou claro. Mas deixou claro qual era a intenção dele quando ele separou 12 homens e começou a caminhar com eles sem largá-los, né? Salvo raras exceções, quando ele dizia, olha, fica aqui que eu vou orar. Né? Então a gente entende que só em momentos esporádicos, a Bíblia também fala que teve um certo momento que os discípulos foram comprar comida na cidade, ele ficou só no tanque, né, de Samaria, e aí a mulher foi falar com ele e etc, a gente já sabe a história, né? Mas a grande questão é que Jesus andava com seus discípulos, fazendo o quê? Imprimindo, gerando neles o seu próprio caráter, né? E depois, a prova disso é que eles foram conhecidos como cristãos, pequenos cristos, é o que significa, ok? Então, eu preciso que você entenda isso. Por quê? Porque, querido, a importância, eu quero passar para você a importância das suas companhias, a importância das pessoas com as quais você se relaciona, ok? Note uma coisa. Pastor, você está dizendo que eu vou ter que, se os meus amigos não me influenciam para o mal, eu tenho que largar todos. Não, meu irmão. Crie uma nova rede. Sente com eles, estude a Bíblia todos os dias. Porque se um mindset desse não mudar a mente deles, meu irmão, acredite, né? Nada vai mudar. Então é necessário que você entenda esse segredo, ok? Você precisa entender que a influência por si só é um grande fator com o qual eu devo me preocupar, ok? Aí, eu não sei se você já teve o privilégio de ler, mas existe um livro chamado, com o título Pense e Enriqueça. Esse livro é um livro extraordinário e eu quero deixar aqui, abrir um parênteses e deixar aqui algo registrado. Eu relutei durante muito tempo para ler esse livro,
por causa do nome, porque o nome sugere uma fantasia, né? Sugere uma fantasia, pense em riqueza, como assim? Eu penso e vou ficar rico, sabe? Mas, meu irmão, a lição que esse livro traz é extraordinária. E uma delas eu quero citar aqui, porque esse episódio está ligado a isso. Ele diz o seguinte, que os homens que atingiram o maior sucesso em toda a história da humanidade, eles tinham perto de si um grupo que ele, o escritor, Napoleon Hill, ok? Napoleon Hill, ok? Ele chama de grupo de mentes superiores. Então, pastor, o que significa? Significa que todos os homens que, segundo a sua pesquisa de anos, de décadas, ok? Deixou claro que todo homem que atingiu o maior sucesso na pesquisa dele, nas décadas que ele passou trabalhando e pesquisando sobre isso, ele diz que eles tinham um grupo específico que ele denominou grupo de mentes superiores. O que é isso? É um grupo onde cada pessoa tinha um nível de inteligência em uma determinada área, ok? E com isso, o empresário, o empreendedor, se beneficiava dessas mentes para gerar ideias. E nesse fator, nesse passo especificamente, que ele fala de alguns passos, se eu não me engano 13 passos, né? E ele diz o seguinte, que o Henry Ford é um desses rapazes que ele pesquisou, ele analisou, né? E ele chegou a essa conclusão, porque o dono da Ford, muito conhecida hoje mundialmente, ele tinha um grupo que, quando ele tinha uma ideia, ele passava para esse grupo e esse grupo desenvolvia a ideia que até aquele momento só existia na mente do Henry Ford. Querido, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Se você ler esse livro, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Aí você vem e lê um texto desse aqui em Provérbios, no capítulo 13, no verso 20, dizendo: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ou, como diz na tradução da NVT, Nova Versão Transformadora, quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Querido, você para e pensa: opa, com quem eu estou me relacionando? Né? Opa, eu preciso estar perto de alguém que vai me levar para cima, que vai me levar para frente, né? Trazendo aqui para a nossa caminhada cristã, é mais ou menos o seguinte: se você andar com quem zomba de Deus, você vai virar um zombador de Deus. Minha mamãe, ela tinha uma frase que agora nesse episódio vem a calhar, né? Ela diz o seguinte, ela dizia: quem se junta com porco, farelo come. É coisa dos antigos, né? Mas a ideia era passar exatamente isso. A ideia era dizer que, ainda que você não ande com porco, né? Ainda que você não seja um porco, melhor dizendo, você vai comer a comida que eles comem, ou seja, você vai se sujeitar ao que eles vivem, porque você será influenciado. Aí tem uma outra frase que eu gosto muito, que diz assim, ó: eu prefiro ser uma ovelha no meio de 100 leões do que ser um leão no meio de 100 ovelhas. Por quê? Por causa do grau de influência. Entenda isso, aprenda isso. É por causa do grau de influência que essa frase existe, né? Essa frase foi dita pelo saudoso Miles Monroe, um homem de Deus que ensinava líderes ao redor do mundo de uma forma extraordinária. Ele dizia: eu prefiro ser um leão, né? Ou pelo menos ele disse uma vez em uma de suas ministrações, né? Porque aí eu vou e afirmo aqui: ah, foi ele que disse, e aí de repente não foi ele, aí pronto, né? Então eu vi ele usando essa frase em uma de suas ministrações, ok? Ele diz: olha, eu prefiro ser um leão no meio, ou melhor, eu prefiro ser uma ovelha no meio de 100 leões do que ser um leão no meio de 100 ovelhas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que um leão, por mais que seja um leão, se ele conviver com 100 ovelhas, né, se ele crescer no meio de 100 ovelhas, ele se tornará uma ovelha. Está entendendo ou não? Agora, se ele for uma ovelha no meio de 100 leões,
né, crescer, se os leões e as ovelhas crescerem junto, no final do desenvolvimento, quando chegarem a um nível de adulto, aquela ovelha será um leão. Ok? Então, ele está falando do nível de influência. Ele está falando do nível que uma pessoa pode e será influenciada. Isso é extraordinário. Querido, esse mindset pode mudar a tua vida para sempre. Se você parar para analisar, se você parar, você vai ver que você está sendo influenciado mesmo sem perceber, né? Você nota, um exemplo que eu acho muito prático, é quando você chega numa empresa, numa igreja, sabe? E você acha que você está no gás, você está, sabe, na pilha, você está determinado, você fala, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, olha, eu vou arrebentar, porque, olha, eu estou no gás, Deus me deu essa porta, né? Deus me indicou essa igreja, eu vou trabalhar, vou ganhar alma para Jesus e etc. Quando você chega lá, você encontra um grupo de pessoas que ao invés de estar no gás que você está, para te jogar para cima, eles estão falando mal do seu patrão, eles estão falando mal do gerente do departamento, eles estão falando mal da empresa, eles estão falando mal do salário, eles estão falando mal do pastor, estou me referindo agora à igreja, eles estão falando mal dos irmãos, está falando mal do culto, está falando mal do prédio, sabe? Está falando mal de alguns líderes de departamentos, sabe? Sabe o que vai acontecer? Em breve, ouça, se você não se afastar, em breve você estará igual a eles. Em breve, se você não se afastar, você estará igual a eles. Esse é o poder da influência. É por isso que existe essa frase: eu prefiro ser uma ovelha no meio de 100 leões do que ser um leão no meio de 100 ovelhas. Ok? Mas não para por aí, eu quero prosseguir aqui porque o tema de hoje é forte. Eu já quero te convidar, meu irmão. Quem precisa ouvir esse mindset? Quem precisa que você conheça, que precisa desse insight na mente hoje, ok? Printa a tela aí, né, do nosso podcast, na plataforma que você está ouvindo. Printa a tela, posta lá no seu Instagram, posta lá no seu Facebook, posta no seu status do WhatsApp. Amém? Manda lá no grupo da sua família, no WhatsApp daquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, ok? Mas vamos seguindo aqui. Tem uma outra pesquisa, vou sair aqui da Bíblia de novo, ok? Vou sair aqui da Bíblia de novo, beleza? Tem uma outra pesquisa, só que essa pesquisa, veja bem, essa pesquisa, ela também é dos Estados Unidos, só que ela segue uma outra linha, ok? Ela segue uma outra linha, tá bom? Eu vou passar para vocês, mas é um outro professor, ok? É um outro cientista, ok? O nome dele é Jim Rohn, ok? Ele é empreendedor, autor de livros de sucesso e palestrante, ok? E ele tem uma frase, essa frase é dele. Ele diz: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo, com quem mais você se relaciona, ok? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que em todas as áreas da sua vida, preste atenção, as 5 pessoas com quem mais você se relaciona, juntando todas elas, fazendo a média, você é essa média. Você é a média das 5 pessoas com quem mais você se relaciona, ok? Então, é necessário que você entenda isso. Ele é uma pesquisa, ele fez uma pesquisa, ele levantou um estudo e esse estudo deu para ele essa direção, essa descoberta, ok? Então, preste atenção nisso. Ele está dizendo que você tem 5 amigos mais chegados, você tem 5 amigos mais próximos, amigo, parente, mas é as pessoas, porque nem sempre a gente se relaciona tanto com um parente quanto como a gente se relaciona com alguns amigos, né? Principalmente para nós, vou usar aqui como exemplo, né? Nós que frequentamos uma igreja, né, semanalmente, servimos a Deus, glória a Deus, né? E os nossos familiares não é dessa igreja, ou ainda não é cristão, né?
termina a gente se relacionando muito mais com as pessoas da nossa igreja do que com os nossos parentes. Ainda que a gente encontre com o nosso parente uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas a igreja normalmente a gente está mais tempo, né? Além de estar mais tempo, a gente está mais vezes, ok? Então, só usando aqui para quesito de ponto de partida. Mas a verdade é que o professor, né? O autor, palestrante e empreendedor Jim Rohn, ele diz que nós somos infalivelmente, ele afirma que essa tese, depois da pesquisa com a qual ele se engajou tanto tempo, é infalível, tá? É infalível. Ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos, ou seja, com quem mais convivemos ou com as quais estamos mais próximos. Querido, isso é extraordinário. Meu Deus. Aí vem Salomão, há milhares de anos atrás, e diz o quê? Quem anda com sábio será sábio. Aqui, entenda bem, Salomão, mesmo sem perceber, ele está apontando, vamos falar assim, ok? Ele está apontando para o discipulado de Cristo, ok? Hoje, eu não sei se você está ciente dessa informação que eu vou passar, mas hoje é muito comum, muito comum, as pessoas pagarem a outros para dar mentoria para eles, para dar mentoria a elas, para que elas cresçam, para que elas melhorem, para que elas vivam melhor, ok? Pessoas pagam para esse tipo de serviço, isso é maravilhoso. Porém, o que é isso? A não ser um nível de discipulado. O que é isso? A não ser um nível de discipulado. Lembra o que foi que Jesus fez? Tem uma pesquisa psicológica, né? A psicologia fez uma pesquisa e diz, elas afirmam que um tempo hábil, tá? Um prazo hábil, ok? Não é que é só nesse prazo, mas um prazo hábil para mudar o padrão mental de uma pessoa é de 3 anos e meio. Então, vamos avaliar isso aqui. De 3 anos e meio. Curiosamente, Jesus passou 3 anos e meio andando com os seus discípulos. Para depois, é claro, você pode falar, mas você não lembra, né? Que Pedro, depois que Jesus foi crucificado e aparentemente estava morto, ia ficar morto, ele voltou, é claro, meu irmão. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, todo mundo tem um seu momento de falha. Não é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 3, verso 10? Que não há um justo, nenhum sequer. Mas não é isso que eu quero apontar, ok? Eu quero apontar o seguinte, que depois que Jesus ensinou tudo que tinha para ensinar em 3 anos e meio, todas as lições, todas as parábolas, tá entendendo ou não? Todos os milagres feitos na presença deles para que eles participassem e aprendessem que é possível, que é capaz, né, de acontecer. Acontece o seguinte, o Espírito Santo desce sobre eles, quando eles vão embora, meu irmão, o padrão de Cristo está neles. Você quer ver uns exemplos legais? Cristo era capaz, foi capaz de morrer por aquilo que ele acreditava, que era a salvação da humanidade. O que os discípulos, a maioria dos discípulos deles fizeram? Foram assassinados por amor à causa. Mas qual causa, pastor? A causa de evangelização do mundo da sua época. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que Cristo tinha passou para os seus discípulos. Ok? Isso é discipulado. Isso é discipulado. Ok? Isso é um nível de discipulado. Então, é preciso, preste bem atenção. Pastor, então eu vou ter que largar todo mundo. Eu não te aconselharia a fazer isso. Mas eu te aconselharia a fazer uma outra rede de network. E dessa vez, me aproximando de pessoas que podem me levar até onde eu quero chegar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz o seguinte: o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu sei me levou até onde eu estou. Olha isso. O que eu vou aprender, o que eu vou ainda saber, vai me levar até onde eu quero chegar. Eu amo essa frase porque é como se essa frase nos ensinasse o seguinte:
Nunca pare de aprender, porque quanto mais conhecimento, mais longe você irá. É isso que essa frase nos ensina, ok? Então, a verdade aqui, querido, é que sim, eu preciso parar, eu preciso fazer um levantamento, eu preciso fazer uma análise, ok? Eu preciso fazer uma pesquisa e descobrir quais são as pessoas com as quais eu mais me relaciono e saber se isso está fazendo bem ou mal para mim. Sabe aquela hora? Porque entenda bem, eu usei aqui exemplo de igreja, eu usei exemplo de trabalho, eu usei o exemplo de Jesus, ok? Poderia usar qualquer outro exemplo, só que uma coisa nós precisamos deixar claro aqui, antes que eu encerre. Meu irmão, às vezes você se relaciona mais com o seu vizinho do que com o seu pessoal de trabalho. Às vezes o teu trabalho é um tipo de trabalho com o qual você não pode conversar muito, você não pode falar muito. Então é uma conversinha ali na hora do almoço e depois todo mundo volta e pronto, e o negócio pega de novo e você não consegue mais conversar. Agora, quando você chega em casa, seu vizinho te chama para a casa dele, ou você chama seu vizinho para sua casa, e o relacionamento é muito maior. Então, entenda bem que aqui não é uma questão de A, B ou C, não. Você pode estar em qualquer esfera da sociedade e se relacionar com pessoas que estão totalmente fora da esfera com a qual você está habituado, integrado, vamos colocar assim, ok? Mas o fato é que Salomão está dizendo no verso 20 do capítulo 13 de Provérbios: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal, né? Aqui eu poderia discorrer, querido, a Bíblia toda, ok? A Bíblia toda. Se a gente parar para analisar o que aconteceu com Eliseu perto de Elias, né? Se tornou um grande profeta e recebeu porção dobrada de Elias, ok? Do que Elias tinha. Não é de Elias, era de Deus. Deus deu para ele. Aí a gente tem aqui também Josué e Moisés. O que aconteceu com Josué e Moisés, né? Então a gente vê que tudo que Moisés era, Josué se tornou. Talvez não na mesma intensidade, ok? Mas o fato é que o próprio Deus disse que Josué estava pronto quando Deus decidiu matar Moisés, ok? Então você vê, e aí, meu irmão, a gente pode seguir, a gente pode pegar Paulo e Timóteo, ok? Timóteo foi discípulo de Paulo, né? Os discípulos de Jesus, Pedro e Jesus, ok? Então é necessário que a gente entenda que esse negócio de influência é muito, muito, muito forte, ok? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender isso. Por quê, pastor? Porque, querido, isso pode influenciar a tua vida de uma vez por todas. Um mindset como esse pode influenciar a tua vida para sempre. Você precisa entender. E note, eu preciso que você busque aí na memória, ouça esse podcast mais de uma vez, ouça esse episódio mais de uma vez. Por quê? Porque você não vai guardar uma coisa ouvindo ela uma vez só. Se você tiver a oportunidade de ouvir 2 vezes, vai estar melhor. O perfeito é 3, ok? Então a minha dica é o quê? Ouça uma vez agora, quando tiver um tempo, daqui a 1 dia, 2 dias, não sei, ouça de novo, e quando tiver o tempo, ouça de novo. Aí você vai estar guardando, porque a psicologia diz que é 3 vezes. É por isso que Jesus, mais de uma vez na Bíblia Sagrada, ele repete uma frase mais de uma vez, ok? Então, a gente precisa aprender esses mindset. São mindset que, se a gente aprender, se a gente guardar, meu irmão, vai dar um insight na nossa mente e a gente vai sair do lugar que a gente está, nesse momento, para voar com o nosso Deus, com o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? É como eu sempre digo, o nosso tempo aqui, a gente não tem, apesar do podcast ser nosso, não ter tempo específico, né, estipulado, a gente não pode usar todo o tempo do mundo, até porque fica muito longo e fica chato, né? Mas, como eu digo sempre, é um assunto que a gente não consegue esgotar. Nenhum assunto da Bíblia dá para esgotar,
ok? A gente pincela, a gente passa por alguns pontos específicos, ok? Mas na verdade não dá para esgotar. Então eu te convido a você mesmo pesquisar, mas faça uma pesquisa da sua vida também, ok? E mais uma vez eu te peço, meu irmão, não deixa seus irmãos, não deixa seus pais, seu esposo, sua esposa ficar sem ouvir esse podcast. Não deixe os seus amigos nas redes sociais ficar sem ouvir esse podcast. Amém? Vai lá, posta lá, printa a tela de onde você vai ouvir, de onde você está ouvindo, né? Coloca lá nas suas redes sociais, coloca no teu story do Instagram, coloca na sua linha do tempo, coloca no seu feed do Facebook, coloca no seu status do WhatsApp. Amém? E as pessoas vão te perguntar o que é isso, explica para eles por quê. Porque você vai estar cooperando para que esse tipo de insight, esse tipo de mindset chegue ao coração de mais pessoas. Ok? E você viu que a gente pegou pesquisas seculares, né, de homens preparados, capacitados para tal, e pegamos aqui um flash. Eu digo flash porque é só isso mesmo. Um flash, né? Porque assim, é muito efêmero, é muito pequenino perto da sabedoria que tinha Salomão. Pegamos um flash da sabedoria de Salomão e ele ensina um mindset que pode mudar a nossa vida. Ele diz: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Isso é muito forte. Amém, queridos? Eu quero que você seja abençoado com esse episódio. Eu faço votos de paz, de saúde e de prosperidade sobre a tua vida. Que o shalom de Deus, shalom significa paz, saúde e prosperidade, esteja sobre ti. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esse mindset mude a sua história, mude o seu padrão mental em nome do Senhor Jesus. Peço que você entre lá no aplicativo do Telegram, procure lá por Mindset Bíblico e se inscreva em nosso canal. Né? Toda vez que lançamos um episódio, a gente manda lá o link. Amém? E os vídeos que a gente faz no TikTok, Mindset Bíblico, no Instagram, Mindset Bíblico, e no Facebook, na página do Facebook do Mindset Bíblico, a gente manda primeiro lá. Então, peço que você se inscreva, amém? E nos ajude a divulgar. E que Deus te abençoe, amém? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do podcast Mindset Bíblico Cast. Que Deus te abençoe, tchau, tchau, e até o próximo episódio. Que Deus te abençoe, tchau, tchau.